Olá, turminha! Tudo bem, meus amiguinhos e amiguinhas? Como vocês estão? Espero que estejam bem em casa, se cuidando, para que toda essa pandemia passe logo e a gente possa voltar para a nossa sala de aula, para a nossa quadra, se divertir e aprender um pouquinho lá, com ela. Hoje vamos falar em especial, continuar falando do jogo de xadrez. Então, a gente teve aquela aula que foi muito importante para que a gente dê continuidade. Então, se a gente está perdendo uma aula ou perdeu alguma coisa, vai ser importante você voltar. Se você já sabe jogar, fica mais fácil, claro. Mas se você não tem a noção ainda ou não sabe como que o jogo funciona, você precisa acompanhar passo a passo. Então, se perdeu a aula passada, retorna lá no YouTube, dá um jeitinho de procurar lá, com algum amigo, se você não tem acesso aí, para que você não perca esse conteúdo que vai ser importante para você. Ok? Vamos relembrar então o que a gente fez na aula passada? A gente viu o tabuleiro, as colunas, as fileiras, as diagonais. Então a gente viu cada uma delas, numeramos, contamos, então foi algo assim bem dinâmico e bem fácil de entender. Vimos as casas do tabuleiro. Lembra que a gente colocou lá, eu coloquei para vocês uma imagem que estava todas elas numeradas, com a letra e com o número. Então não tinha erro. A gente até conversou sobre o endereço da nossa casa, que primeiro vem o nome, depois vem o número. Então, ficou bem especificado, bem explicadinho, bem mastigadinho para vocês. E não tem como vocês esquecerem dessa parte que a gente falou. E vimos as peças. O peão, a torre, o bispo, dama ou a rainha e o rei. Então, vimos as diferenças, vimos quantas são, vimos qual lado fica com qual lado, vimos quais peças que começam, quais as peças que dão o primeiro lance no tabuleiro, como que a gente faz para decidir quem vai ficar com as peças claras ou com as peças escuras. Então, a gente fez tudo isso daí. E vimos também as posições iniciais das peças no tabuleiro. Então, a gente colocou lá primeiro o peão, lá, que era o exército de frente ali da batalha, que defendia o rei e a rainha. E fomos colocando as torres, o cavalo, os bispos, para que vocês tivessem uma boa noção e vissem passo após passo a posição das pecinhas para ficar gravado na cabeça de vocês. Fizemos até atividade ali, uns quiz falando sobre isso, as posições, os números da casa, os nomes das casas. Foi uma aula bem dinâmica, eu tenho certeza que vocês gostaram. E hoje vamos ver o quê? Vamos aprender mais sobre as peças, um pouquinho mais sobre as peças, porque as peças é um mundo bem grande, sim, bastante coisa sobre elas, então vamos ver mais um pouquinho sobre elas. Vamos ver os movimentos, vamos ver as capturas, como elas capturam no tabuleiro, cada uma vai ter a sua especificidade de capturar. Tem umas que podem de uma forma, tem outras que podem de outra forma, então a gente vai aprender isso. E vamos ver o valor relativo. Valor relativo? Sim, cada pecinha tem um valor. E por que é importante a gente entender esse valor? Então a gente vai ver por que existem esses valores e quando a gente usa os valores num jogo de xadrez. Então vamos ver que vai ser fácil e divertido também a aula de hoje. Já sabemos, nós vimos nas outras aulas lá que cada jogador contém 16 peças, 8 peões, 2 cavalos, 2 bispos, 2 torres, uma dama e um rei. Então isso a gente já viu na outra aula. Se você perdeu outra aula, é só para você ter uma noção assim, de como a gente vai iniciar hoje e como que inicia um jogo de xadrez. Você tem que ter essas peças no tabuleiro para começar o jogo. Mas como elas se movimentam e capturam? Então, cada uma tem o seu tipo de jogar, cada um tem a sua jogada, cada um pode fazer um tipo de movimento, umas podem ir e voltar, outras podem estar na diagonal, outras só vão para frente. Então, a gente precisa entender cada tipo, como cada peça se movimenta. Se você está igual o Tony Stark aqui, sei lá, então a gente vai aprender daqui para frente como elas se movimentam e capturam no tabuleiro. Ok? Então, vamos lá. O peão, são 8 brancos e 8 pretos. Ele se movimenta pela vertical, só para frente, só para frente. Pensa lá no tabuleiro, olha o teu tabuleiro que você já desenhou aí, ele só vai andar para frente, na questão de caminhar, só para frente. No primeiro movimento dos peões, a partir do ponto de partida, você pode avançar até 2 casas. A partir daí, apenas uma. Como assim? Então, a gente posicionou as peças do xadrez. Está todas posicionadas ali no tabuleiro.
Tem a fileira que é só os peões. Cada peão daquele ali, na primeira jogada, você pode pular 2 casas. Na primeira jogada de cada peão. A partir da que você jogou, nessa aqui eu vou jogar 2 casinhas. A partir daquela é só uma. Então, a primeira é uma regra que você pode jogar 2. Depois é só uma casa de cada vez. E ele captura pela diagonal. Então, ele caminha de frente e captura na diagonal. Lembra, pensa lá no tabuleiro, como que ele vai capturar na diagonal? Então, ele vai sair de uma casinha e vai na diagonal, ele não captura de frente. Outra coisa que é engraçado, ele não pula a peça, ele não vai pular o peão ou o cavalo, ele pode capturar qualquer peça, apesar de ele ser a mais fraquinha. Então, ele vai ficar na casa que a peça adversária estava, ele não vai pular por cima. Né? Lembra que eu já falei, o peão, as peças do xadrez não comem. Né? Essa palavra, meu peão comeu a peça do meu adversário, isso não existe. Os peões ou o cavalo, qualquer outra das peças, eles capturam. Então, quando eu capturo com o peão, eu tomo a casa do meu adversário. Então, isso tem que ficar especificado, é diferente da dama, tem que ficar gravado na tua cabeça. A dama você pula, né, a pecinha. No xadrez, não. No xadrez, você fica na casa que o teu adversário estava ocupando. Então, aqui uma representação. Lembra que eu falei lá, ó, a primeira casinha você pode pular 2 casas, ó, ou uma ou 2, depois só uma. Essa representação, que quando ele chegou lá no final, vai ser um outro conteúdo que a gente vai usar lá na frente. Então, é só para você entender que o peão, apesar dele ser pequenininho, fraquinho, só dar uma casinha de cada vez, ele pode ficar muito poderoso. Né? Então, ele é pequeno, ele é fraco, ou ele é considerado isso, mas se ele chega lá no final, ele fica forte, né? Ele ganha poder. Então, para frente e vai capturar na diagonal. Então, ó, quando ficou na diagonal, eles caminharam lá, o peão fez uma jogada, está na diagonal, ele pode capturar. E fica na casa do adversário. Ele não vai pular o adversário, ele vai capturar e vai ficar na casa. Mais uma vez lá, ó. Então, você olhando essa imagem, não tem como você errar. Ele foi, capturou, tomou a casinha do adversário e, consequentemente, ganhou a peça do adversário também. A torre, né? 2 pretas e 2 brancas para cada jogador. Movimento e captura pela horizontal, fileira, e vertical, coluna, que tiverem relação com a casa onde estiver posicionada. Então, elas para frente e para os lados. Tem que ser na casa que ela está. Então, ela não pode dar um pulinho para a esquerda e ir para frente. Não pode. Então, ela sempre vai estar na casa que está, ou na coluna ou na fileira, mas da onde ela está ali. E pode andar até quantas casas quiser. Né? Não passa por cima de outra peça. Pode avançar e retroceder quantas vezes quiser. Então, ela vai para frente, para trás, para o lado e volta quantas vezes quiser. Então, não tem uma regra, posso dar 5 movimentos. Não, a torre, ela vai numa jogada, daí o teu adversário joga, você retorna ela, vai de novo, então isso é indiferente. E o movimento da torre se assemelha-se ao formato de uma cruz. Então, para frente e para os lados. Na mesma jogada? Não. Primeiro em uma jogada para frente ou para o lado e depois na outra jogada para frente ou para o lado. Então, tem que ser separado. Ele só não vai fazer curva, ele não vira. Então, uma jogada de cada vez. Ok? E não pula por peça lá. Mesma coisa. Capturou, ficou na casa do adversário. Ele não vai pular por cima do seu adversário. Uma coisa também que é interessante, se tem uma peça do mesmo jogador, né, da mesma cor, na frente, ela não pode pular. Então, no início, quando tem um peão na frente da torre e tem o cavalo do lado, ela está travada. Né? Então, eu não posso pular por cima do meu peão para continuar no tabuleiro. Então, eu tenho que respeitar essa ordem. Apesar do peão ser pequenininho, eu não posso pular por cima dele. Então, a gente vai ver que tem uma peça que pula, mas a torre não pode pular por cima. Aqui a representação, para frente e para os lados, em X. E aqui como ela captura. Lá na última fileira, foi longe capturar. Então, entrou na linha dela, ela pode capturar. Né? Claro que toda captura você tem que prever a jogada de ataque do teu adversário. Né? Por isso que tem o valor comparativo das peças. Mas aqui é só uma representação para você entender como que ela captura. O bispo, né? Também 2 brancos e 2 pretos. Movimento e captura pelas diagonais, que tiverem relação com a casa onde estiver posicionado. Então, é só na diagonal dele, ele não pode também pular para frente e
e correr na diagonal para matar um adversário. Não pode, né? Ou capturar. Ele tem que estar na diagonal dele, né? Não passa por cima de outra peça. Pode avançar e retroceder quantas vezes quiser. Mesma coisa que a torre. Ele pode ir lá para o final do tabuleiro, na outra jogada ele pode voltar, ele pode ir para o outro lado. Então, ele é assim, ele é bem versátil, o bispo. O movimento do bispo se assemelha ao formato de um X. Então, pensa lá, ele vai sempre em X. Se ele estiver mais para baixo do tabuleiro, um X menor, né? No caso, uma ponta menor, uma diagonal menor e a outra vai ser maior, mas é sempre um X. É importante perceber que temos um bispo que andará somente nas diagonais brancas e outro somente nas diagonais pretas. Isso é importante e é a regra. Então, quando você monta o tabuleiro, isso você já tem que perceber. Um bispo na casinha branca, o outro bispo na casinha preta. Se os dois estiverem na mesma cor, está errado. Então, cuidado para não se perder nessa posição. Ele também não pula por cima do outro. Então, ele vai capturar e vai ficar na casa do adversário que ele capturou. Ou se tiver uma pecinha do mesmo time ali, né, na frente, ele não pode pular por cima. Então, ele vai ficar preso até que libere o caminho para ele passar. Aqui a representação, né, em X. Pode estar aqui, mas pode ser nessa diagonal, ou uma diagonal menorzinha, então isso é indiferente. E como ele captura lá? Ficou do lado, né? Tá vendo lá o cavalo? Ó? Ele está aqui, capturou o cavalo. Mesma coisa que eu falei para vocês. Tem que cuidar com o contragolpe? Sim, mas aqui é só uma representação para vocês entenderem o jogo. Por quê? Porque aqui ele matou o cavalo, mas o rei vai matar ele. Mas isso a gente vai aprender na sequência. Só para vocês entenderem a jogada. O cavalo, que eu falei para vocês que é uma das peças mais difíceis de vocês entenderem o movimento. Ele movimenta e captura em L. 2 casas para a coluna ou fileira e uma para a esquerda ou direita. Então, sempre o L. O que eu costumo falar assim para os meus alunos em sala de aula, que é uma para frente e 2 para o lado. Ou 2 para frente, uma para o lado, 2 para trás, uma para o lado. Então, ele tem que fazer um L. Não importa se ele vai ser aquele L correto do alfabeto que a gente conhece na letra, né, que é o L lá. Então, ele pode ser deitado, de pé, de ponta cabeça, não importa. Importa que faça um L. O movimento do cavalo é típico, somente a ele mesmo, pois nenhuma peça tem um movimento igual ou similar a ele. Nenhuma outra peça pode andar para frente e para os lados. Então, é só o cavalo que ele faz esse movimento de estar numa fileira e ir para outra, ou estar numa diagonal e ir para outra. É só ele. É a única peça que pode pular sobre as outras. Então, se tem uma peça minha do mesmo time, né, da mesma equipe ali, na frente do cavalo, o cavalo pode pular por cima do meu. Se ele tem uma peça adversária na frente, ele vai pular por cima dessa peça adversária, mas não vai capturar. Então, ele só vai capturar quando ele cai em cima da peça adversária. Isso é legal também, né? Ele pode avançar e retroceder no tabuleiro e captura somente na casa de destino. O cavalo sempre termina seu movimento em cor contrária à casa inicial. Isso também é uma regrinha, assim, um segredinho para vocês não se perderem nesse movimento. O interessante é essa parte da captura. Então, ele só vai capturar na casa de destino. Tenho 2 casas na minha frente, mas o final do L é numa casa vazia, ele não capturou essas 2 casas, essas 2 peças que estão na frente. Ele pulou, passou por cima, caiu numa casa vazia, não capturou nenhuma das 2. Então, às vezes tem um rei ali, você achando que vai ganhar o jogo, ele passou por cima e não capturou o rei adversário, ou o peão, independente de qual peça está. Então, tem que cuidar com isso, e você pode sim pular, o cavalo pula, né? Então, pensa na representação do cavalo pulando, ele está pulando por cima das peças. Aqui a representação, ó, sempre em L, ó, sai daqui, vai para lá, sai daqui, ó, 2 para frente, uma para o lado, sempre em L. Não tem como, depois que você acostuma com a jogada dele, ali, não tem como você errar. E aqui uma captura dele, ó. Ó, ele estava lá, capturou a dama. Então, a dama tentou matar ele, ele fugiu e capturou. Somente na casinha de destino. Aqui, ele poderia jogar, mas não ia matar. Então, ele teve que fazer uma jogada antes para poder capturar a dama. A dama movimenta e captura em todas as fileiras, colunas e diagonais que tiverem relação com a casa onde estiver posicionada. Eu gosto muito da dama porque ela é a peça mais poderosa do jogo. Apesar dela não ser o objetivo do jogo, ela anda por todo o tabuleiro, para trás, para frente, diagonal. Ela só não faz o movimento do cavalo, que é de uma
entrar em outra casa. Isso ela não pode fazer. Não passa por cima de outra peça. Isso também não, né? Então, isso é uma regra que só o cavalo pode passar por cima de outra peça. A dama também não pode. E pode avançar e retroceder quantas vezes quiser. Então, ela vai até no final, volta, vai na diagonal. Então, ela é muito versátil. Então, quando você começa o jogo e perde a dama nas primeiras jogadas ali, a tua partida vai ficar muito mais difícil de você ganhar do seu adversário por conta da dama que você perdeu. Só tem uma no jogo, né, para cada jogador, então fica difícil. Aqui a representação, veja o tanto de vermelho que tem na dama, porque ela anda por tudo. Ela pode andar desde uma casa até 8 casas, se precisar, atravessar o tabuleiro. E aqui é uma captura dela. Então, ó, captura como uma casinha ali, né, mas ela pode capturar de qualquer lugar que estiver o adversário, que ela pode capturar. Ali é só uma representação. Mesma coisa que eu falei para você, ó, o contragolpe, né? Ele capturou a torre, o rei ia matar ela, mas, né, por isso que a gente precisa entender e pensar no jogo de xadrez. O rei movimenta e captura em todas as fileiras, colunas e diagonais que tiverem relação com a casa onde estiver posicionado, mas somente uma casa cada lance. Não passa por cima de outra peça. Pode avançar e retroceder quantas vezes quiser. É a peça mais importante do jogo, inclusive é o objetivo do jogo, só que só anda uma casinha, né? Eu costumo falar que o rei tem uma roupa muito pesada, a coroa dele e a capa é muito pesada, por isso que ele só anda uma casa de cada vez. A espada dele é muito grande, então ele só anda uma casinha de cada vez, né? Diferente da dama, que usa um vestido mais leve, mais solto, que pode andar por tudo. Então, o objetivo do jogo é matar o rei, a gente já viu isso, né? E você vai tentar trancar o rei do adversário de alguma forma, né? Com uma ou mais duas peças, para que você faça o checkmate. O rei é a peça mais importante do jogo. Um para os brancos e um para os pretos. O movimento do rei. E aqui um tipo de captura, né? Captura na diagonal, na frente, atrás. O rei anda de qualquer forma também. Como a dama, só que só uma casinha. Primeira atividade. Vamos escrever no caderno os movimentos das peças. Tenho certeza que você lembra. Peão, torre, cavalo, bispo, rainha e rei. Então escreva no seu caderno o movimento, né? A gente acabou de ver ali, teve uma aula assim bem bacana, assim, uma explicação bem legal sobre os movimentos. Tenta lembrar e escreva. O que você não lembrar, deixa em branco ali, que daí a gente te ajuda, eu te ajudo que hora que a gente voltar com a atividade. Dá um tempinho para você e a gente já retorna.
que vocês colocaram aí, pessoal? Conseguiram lembrar os movimentos das peças? Não teve erro. Se você acompanhou os slides ali, não vai ter erro, né? Os movimentos, né? A gente vai para um quiz agora, só que eu só quero recapitular uma coisinha com vocês aqui que é muito importante para vocês entenderem o movimento. Vamos voltar aqui, ó. O movimento da dama, né? E uma regra para a dama. Então, a dama ela anda por todas as direções. O que é legal você saber da dama na montagem lá do tabuleiro? A dama, ela é uma princesa, né? Então, ela, assim, ela se veste muito bem, gosta de maquiagem. O que eu costumo falar para os meus alunos lá na sala de aula? Que a dama, ela combina a roupa dela com a casa. Então, dama branca na casa branca e o rei do lado. Dama preta na casa preta. Então, isso é uma regrinha, assim, não é regra que está num livro ou nas regras do tabuleiro, mas eu costumo falar isso para que os alunos ali eles consigam se entender, consigam se achar no tabuleiro. Então, eles colocam a dama branca na casinha branca, a dama preta na casinha preta e montam a sequência do tabuleiro, fica bem mais fácil. Espero que vocês tenham feito a atividade, né, achado fácil. E o primeiro quiz. Marque o que for correto sobre os movimentos das peças do xadrez. Cada peça tem seu próprio movimento? Alternativa A, será que é isso? Letra B, todas as peças têm o mesmo movimento? Letra C, depende do movimento das peças do adversário? Ou letra D, pode variar de acordo com o país onde é jogado? A gente já falou sobre essa alternativa D aqui, então vai descartando, vai vendo qual que pode ser e daqui a pouco eu volto com a resposta para vocês.
que vocês assinalaram na resposta correta? Vamos ver? Alternativa A. Cada peça tem seu próprio movimento. É diferente da dama. Lembra que a gente falou lá, dama, né, é todas iguais. No xadrez, não. Cada peça tem sua particularidade e seu movimento. Isso a gente viu bastante, falou bastante sobre isso. Agora vamos ver o valor relativo das peças. Por que é importante o valor relativo das peças, né? A gente vai passando aqui, eu vou passando para vocês o slide e vou explicando para vocês entenderem. Então, o peão, 1 ponto, né? Então, o peão vale 1 ponto, sim, ele é pequenininho, tem 8, então 8 peões, cada peão vale 1 ponto. O cavalo, 3 pontos. O bispo também vale 3 pontos. A torre, 5 pontos. E a dama, 9 pontos. O rei, ele não pode ser capturado, então a gente fala que ele não tem valor. O rei, valor 100? Não, ele não tem valor, o rei. O rei perdeu, acabou o jogo, então ele não tem valor, é uma peça sem valor, uma peça acima de tudo, de todas. Entender o valor relativo das peças serve para avaliar momentos em que você vai precisar sacrificar alguma peça para capturar a peça do inimigo. Essa comparação da pontuação é ideal para entender se você sairá ganhando ou perdendo na jogada de sacrifício. Lembra que a gente estava falando ali nos movimentos das peças que tem que cuidar com o contra-ataque do adversário? Por quê? Porque, por exemplo, eu vou matar lá uma peça, eu estou usando a minha torre para matar um cavalo. Quanto vale minha torre? 5 pontos. Quanto vale o cavalo adversário? 3 pontos. Então, eu fiz o movimento da torre, matei o cavalo, ganhei uma peça de 3 pontos. Mas eu não vi que a minha torre ficou exposta e um peão ou uma dama, qualquer outra peça vai matar a minha torre. Então, o que eu fiz? Eu sacrifiquei a minha torre, que vale 5 pontos, para ganhar uma peça de 3. Então, às vezes, é melhor eu deixar de matar aquela peça que vale menos e não perder uma peça que vale mais no meu jogo. Então, eu tenho que saber essa comparação, porque às vezes, eu vou matar esse peão aqui, eu estou só vendo o peão ali que eu vou matar com um cavalo. Mas eu não estou vendo que eu vou perder o cavalo. Ganhei um peão de 1 ponto e perdi um cavalo que vale 3. Né? Ou perdi um bispo que vale 3. Então, o valor comparativo, ele precisa ser o teu arroz com feijão do xadrez, vamos dizer assim. Se você sacrifica uma dama para ganhar uma torre, né, o teu prejuízo vai ser muito maior do que o do adversário. E acontece o quê? Muitos adversários, eles oferecem peças para a gente, que tem menos experiência, estarem capturando. Então, ele oferece uma torre, bom, eu vou colocar essa torre aqui porque ele vai querer me matar com a dama dele, e eu acabo perdendo a dama. Eu vou oferecer esse peão, que ele vai vir me matar com o cavalo dele, e eu capturo o cavalo dele. Então, a gente tem que estar sempre ligado, não só na jogada que eu estou vendo, mas na jogada que o meu adversário está vendo, que vai ser a próxima jogada ainda. Então, a gente tem que saber os valores comparativos para não cair na pegadinha do nosso adversário, nosso colega que estiver jogando ali. Eles são muito inteligentes, e a gente tem que usar nossa inteligência também para surpreender. Isso é muito legal, né? Imagine você entender, o cara fez uma jogada e você não capturou porque você entendia que, estava entendendo que ele queria te passar a perna no jogo ali, né? Ganhar uma peça mais valiosa que você ia capturar. Então, cuidado para não ir muito afoito no jogo e acabar perdendo peça mais valiosa. Segunda atividade. Descreva em seu caderno como o peão e o cavalo capturam. Só o peão e o cavalo capturam. Relate qual o valor relativo dessas peças. Então, uma atividade um pouquinho mais light, né? Como o peão captura, né? Volta lá na aula. E como o cavalo captura. A gente falou que ele pula, né? Que ele cai, que é o movimento em ele, mas como é que ele captura? A gente falou sobre isso. E relate qual o valor relativo dessas peças. Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pensa aí. Precisar, volta nas tuas anotações aí, que eu acredito que você tenha anotado. E responda essa questão, a gente já volta com a resposta para você.
você colocou aí que o peão captura na diagonal e o cavalo só captura na última casinha do L, você acertou e estava fácil, né? Qual o valor das peças? O peão vale 1 e o cavalo vale 3. Grave isso. O último quiz do dia, sobre os valores relativos das peças do xadrez. Assinale a alternativa correta. A. Serve para comparar os valores em uma jogada de sacrifício? B. Não existe valor de peça? Isso aí não existe. C. As peças têm todos os mesmos valores? Tá que tudo igualzinho os valores? D. Os valores variam de 1 a 100. Fomos até o valor 100 das peças? Pensa e já volto com a resposta para vocês. Turminha, se vocês responderam alternativa A, serve para comparar os valores em uma jogada de sacrifício, totalmente certo. Tenho certeza que vocês não erraram essa questão. O que nós vimos hoje? As jogadas de cada peça, né, como elas se movimentam,
né, a diferenciação de cada uma, como elas capturam, cada um tem sua particularidade, a gente viu, e os valores comparativos das peças, o que é uma das coisas mais importantes no xadrez, para que a gente tenha uma partida ali de um nível mais alto com êxito, com sucesso, né? Senão a gente acaba perdendo peça e sem entender o porquê. Ok? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido esse conteúdo e não tenha ficado dúvidas. Se ficou dúvidas, vocês vejam o que vocês anotaram no caderno, volta nos aplicativos para rever a aula aí no YouTube, podem acessar e rever a aula a hora que vocês quiserem. E não esqueça de colocar a chamada lá no Cresce1. Vão lá, acessem o link, assinalem a chamada, e isso vai ser importante para o trimestre de vocês. Ok, pessoal? Voltamos aí na próxima semana com mais um pouquinho do conteúdo de xadrez. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.